Obrigado, Yuri, pela linda mensagem. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Maranata. Senhor, amém. Amém. Glória a Deus, porque essa igreja acredita nessa promessa de que Jesus em breve vai voltar. Uma alegria estar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, tem alguns rostinhos novos aqui. Meu nome é Roberto, sou pastor da Igreja Adventista. Servi aqui na região de vocês durante 1 ano e meio. Vim algumas vezes, semanas seguidas, servindo a essa igreja. E é uma alegria retornar e encontrar amigos, irmãos, pessoas que eu levo no coração, pessoas que têm a mesma fé, o mesmo propósito. E ver que a igreja está crescendo. Quando eu saí daqui estava mexendo, já subiu. Eu estava conversando ali e falou: olha, no dia que for inaugurar, iremos chamar você. Eu falei: mesmo que se não chamasse, eu viria aqui, né? Eu gosto desse povo, eu torço, oro para que essa igreja continue crescendo e sendo luz nessa cidade, aqui ao redor de Pederneiras, levando mais pessoas aos pés de Cristo. Estou vindo de Prudente, falaram que Prudente é um lugar quente. E é mesmo, mas só está fazendo frio ultimamente, né? Quando eu fui alugar uma casa por lá, falaram: olha, não é privilégio, escolha um lugar que tenha ar-condicionado, não é luxo. E realmente, quando o calor pega naquele lugar, o negócio você sente ali, falam que é o portal do inferno, Presidente Prudente, por conta do calor, mas não é não, uma terra quente, tem um povo abençoado. Estou servindo o Colégio Adventista de Presidente Prudente. Alguém conhece a cidade? Já esteve por lá? Tenho ali, peço que vocês orem por mim. São pelo menos mais de 500 alunos dentro do colégio. Aí você multiplica por 2, pelo menos, mais 2 ali. Então são pelo menos 1.500 pessoas dentro da família desses alunos. Essa é a minha igreja. A maioria não adventista. Tem um grupo grande de professores, um grupo grande de funcionários. E a gente está tentando servir e aproximar esses alunos mais próximos de Jesus. Essa semana eu tive uma semana de oração com eles. E a gente falou um pouquinho das bem-aventuranças, falando do reino de Deus. Decisões foram tomadas. Vocês oram pelo Colégio Adventista de Presidente Prudente. Quando eu recebi o convite da Elô, é difícil, porque é longe, né? 3 horas para vir, depois 3 horas para voltar. Calhou de ser um final de semana especial, tanto aqui, superação jovem vai ter, vai acontecer, encontrar os amigos. Eu fiquei imaginando como que será o dia que nós encontraremos os nossos amigos ao redor da jornada, quando encontrarmos Jesus no céu. Por isso que nós começamos falando Maranata, o Senhor logo vem. Hoje nós vamos estudar um chamado para os últimos dias. Você crê que está vivendo os últimos dias dessa terra, sim ou não? Sim. Eu também acredito. Nós vamos olhar alguns aspectos que mostram isso, mas também vamos ver o que Deus pede de nós para esse último momento na jornada do mundo. Convido você a curvar a sua fronte. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Pai, que o Senhor abençoe a nossa vida. Nós estamos aqui reunidos e rogamos a sua presença aqui neste lugar. Pai, que estão irmãos, amigos. Alguns eu conheço a jornada, as lutas que passam, mas o Senhor conhece as lutas de todos nós. Estamos aqui nessa manhã. Acreditamos que estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. E nós rogamos a sua presença mais uma vez aqui neste lugar. Amém. Para que nada nem ninguém venha interromper a nossa comunicação. Por favor, fale aos nossos corações. Que esses amados não vejam este pecador que está aqui à frente, mas que a tua palavra venha transformar as nossas vidas. Amém. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vou tentar passar aqui. Eu tive o privilégio de ir no mês passado participar da nossa conferência geral. O que seria isso? É uma reunião da Igreja Adventista que acontece a cada 5 anos
nunca tinha participado, não sei se algum de vocês participou, e foi um privilégio estar nesse lugar. Ali eu consegui ver gente de tudo que é canto. Adventistas que vieram de diferentes partes do mundo. Assim que eu cheguei, começou o evento na quinta-feira e teve um rapaz querendo tirar foto. Normal, né? Só gosta. Aí eu perguntei: da onde você é? E o rapaz falou: da Nigéria. Eu falei: da Nigéria? Estava lá nos Estados Unidos. E ele contou um pouquinho do contexto da igreja naquele lugar. Depois eu sentei, chegou uma delegação de um outro lugar e a moça falou que ela era das Bahamas. Também perguntei como que era a igreja naquele lugar. E foi um momento muito especial, porque além de entender o contexto da igreja, aquilo que tem acontecendo, os planos para o futuro, eu também tive o privilégio de encontrar amigos e irmãos por onde passei. Encontrei amigos da época da faculdade, encontrei amigos da época da comportagem, encontrei amigos aqui de Bauru, encontrei pessoas que eu passei servindo como missionário, amigos da África do Sul, pessoas que eu encontrei na Austrália, pessoas que eu imaginava que só veria quando Jesus voltasse. E eu tive a oportunidade de abraçá-los, e é sempre bom encontrar amigos. Esse foi um ponto muito importante. Encontro de amigos naquele lugar. Amigos que têm o mesmo propósito, de encontrar Jesus, de estar preparado junto com a sua família para ver o nosso Salvador nas nuvens do céu. Aqui também eu estou tendo um encontro dessas pessoas, pessoas que eu amo, e nós juntos almejamos estar com Jesus, o nosso Salvador. Tive a oportunidade também de ir a alguns pontos históricos. Fui à delegação da Paulista Oeste e nós passamos por diversos lugares que marcam o início do cristianismo dentro dos Estados Unidos e também como que foi o crescimento da nossa igreja. E esse local é um local muito importante, não sei se o pastor Elton já comentou com vocês, ele estava junto, mas nesse lugar foi justamente onde Guilherme Miller e outros pioneiros tiveram o grande desapontamento. Nós olhamos aquela colina e chegou a arrepiar, de pessoas que oraram estudando a palavra, que acreditavam que Jesus iria voltar, com afinco proclamaram a mensagem no contexto deles, olharam para o céu, chegou a data, aquele dia esperado, e o dia passou e nada aconteceu. Aquelas pessoas estudaram, entenderam as profecias, mas eles entenderam e tiveram uma visão diferente daquilo que Jesus tinha falado. Ao invés de estar voltando daquela data, ele estava iniciando o seu ministério numa outra fase do santuário celestial. E aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei imaginando as lágrimas que aconteceram naquele dia. O aguardar a volta de Jesus e não acontecer. Todos nós tivemos, quem sabe, o nosso grande desapontamento de imaginar algo que iria acontecer e de repente não aconteceu. Eu imaginava, quando eu tinha por volta de 15 anos, que eu ia participar de um grande campuri. Eu esperei quase uma década para isso acontecer. Ele acontecia de 10 em 10 anos, esse campuri. E quando o campuri ia acontecer, eu recebi a notícia de que o meu clube não iria participar. Aquilo para mim foi o meu grande desapontamento. E eu imaginava o seguinte: o campuri vai ser daqui 10 anos, e eu junto, sentado no meio-fio com meus amigos, tomando uma tubaína. Que era crente, não tomava bebida alcoólica, nem toma até hoje. Felizmente alguns deles se desvirtuaram. Mas nós imaginávamos, no próximo campuri, nós já estaremos mais velhos, nem sabemos se estaremos ajudando os desbravadores. E para falar a verdade, eu acho que Jesus já vai ter o quê? Já passou um campuri, já passou um outro. Em vez de 10, já se passaram pelo menos ali 22 anos desse encontro. E Jesus ainda não voltou. E nós temos essa esperança. Nós acreditamos sim que estamos vivendo os últimos dias e os relatos apontam para isso. Quando nós estudamos as evidências, nós podemos ter essa esperança. E hoje eu vou tentar
mostrar não os sinais da volta de Jesus, por mais que eles sejam importantes, mas tentar despertar para que o povo esteja preparado para o encontro com o Salvador. Aquele povo estava preparado. Tenho certeza que se Jesus voltasse naquele momento, grande parte ou todos seriam salvos. Eu pergunto para você hoje, jovem, adulto, criança, Jesus ele fala que está voltando. Como nós estamos para o encontro com Ele? Nós vamos estudar, agora foi, o capítulo 24 de Mateus. Tem esse verso que é um verso conhecido. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse texto ele condiz a uma série de sinais ou profecias que Jesus fala que iria acontecer. E nós acreditamos que esse é um dos sinais que ainda faltam para que Jesus volte. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 24. O texto ele vem através de uma pergunta feita pelos discípulos. Mateus capítulo 24, nós vemos o discurso de Jesus profético. Ele inicia nesse capítulo e através de uma pergunta que os discípulos fazem, que está no verso 3. Mateus 24, verso 3 diz: nos montes das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da sua vinda e da consumação do... Uma pergunta importante. Sinal a respeito da sua vinda e também da consumação do século. Jesus ele tinha falado com os discípulos nos versos anteriores. Os discípulos estavam enaltecendo o templo, algo importante no contexto judaico. Eles falam: Senhor Jesus, que pedras são essas? Olha que maravilha! E o Senhor Jesus fala para eles: não ficará o quê? Pedra sobre pedra. Imagina vocês que estão construindo com afinco, dedicando-se nas ofertas, ajudando na mão de obra, no trabalho para construir esse templo. E depois da inauguração, vem um pastor lá de Presidente Prudente, lá eu, para falar de outro lugar, e ele olha para o templo de vocês, depois de inaugurar, felizes, aí fala: não vai ficar pedra sobre pedra. Qual que seria o sentimento de vocês? Duro, né? Afinal de contas, vocês imaginam mudar para esse novo lugar? Mas para o judeu o templo era algo tão importante que apenas eles, alguns deles, poderiam entrar nos lugares sagrados. Eles tinham uma consideração imensa. Não era o primeiro templo feito por Salomão, que tinha um esplendor maior. Esse segundo templo tinha sido construído através das reformas feitas por Esdras e Neemias. E eles tinham feito esse templo. E o templo agora, na época de Herodes, estava ali, precisando de uma reforma, e a reforma tinha acabado de ser feita. Foi o tempo onde Jesus entrou. E Jesus fala para eles: não vai ficar o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribada. O fato é que Jesus estava mostrando uma profecia que aconteceu no ano 70. E os discípulos curiosos, tentando entender o que iria acontecer, ele diz que fazem duas perguntas para Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Pergunta: quando que o templo vai ser destruído e que sinal haverá da consumação do século? Jesus então começa a desenvolver um sermão falando sobre isso. Você conhece, fala das profecias a respeito de terremotos, fome, perseguição. No ano 70 o templo é destruído e essa profecia que Jesus fala acontece, mas os sinais da vinda de Jesus ainda acontecem nos dias de hoje. Quando nós vemos alguns eventos, que nem uma Covid-19, que assolou as nossas famílias, que muitos sofreram por conta disso, muitos se voltam e olham: Jesus está voltando. Alguns vêm por conta do medo. E a preocupação de alguns é: será que eu vou estar preparado? Será que eu estarei pronto? Jesus mostra diversos sinais. Tem um texto na sequência aqui do capítulo, no verso 8 do capítulo 24. Porém, tudo isto é o princípio o quê? O contexto é como se fosse uma mulher grávida, que agora está perto de ter o filho, e as dores do parto começam a aumentar. Mesmo na proximidade do nascimento da criança, as contrações e as dores começam a ser mais intensas.
E quando nós vemos o contexto de guerra, quando nós vemos o contexto de rumores de guerra, quando nós vemos o contexto de fome, terremoto, tudo está se intensificando. Quando nós olhamos para o mundo, isso está acontecendo, sim ou não, queridos? Sim. Vocês podem pesquisar os gráficos com respeito a terremoto, a intensidade que eles têm acontecido nos últimos tempos comparado a séculos atrás. Quando nós pesquisamos a respeito da fome, quando nós falamos de guerra, e você pode falar, mas Roberto, sempre teve guerra. A quantidade de mortos que aconteceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a quantidade de mortos que acontecem agora nessas guerras que a gente fala da Ucrânia, guerra em Israel, tudo tem se intensificado. Mas o que mais me admira nesse texto é quando Jesus ele olha e fala, a resposta dele no verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém o quê? Vos engana. Jesus ele vai falar isso 3 vezes. E o meu medo como pastor e amigo é às vezes nós vivemos uma vida sendo enganados. Mateus 24 vai falar sobre isso. Vai falar a respeito do mundo natural, como que ele vai estar, das estrelas, do sol que vai se escurecer. Vai falar do mundo social a respeito do amor se esfriar, das guerras e rumores de guerras. Vai falar a respeito também do mundo religioso, onde falsos mestres iriam se levantar para enganar do próprio povo. E às vezes nós paramos apenas nisso. Pregamos uma mensagem apenas baseada em Mateus 24. Jesus ele usa um capítulo inteiro falando dos sinais daquele momento na qual Jesus promete que vai voltar. Ele não fala nem o dia nem a hora, mas ele mostra os sinais de que estão perto. E pela intensidade que nós vemos, podemos acreditar que esse dia está mais perto do que nunca. Amém. A pregação do Evangelho tem se espalhado. Muçulmanos têm sonhado com Jesus. Lugares têm sido alcançados. E Jesus ainda falta voltar. E você se pergunta por quê? É nesse contexto que vem o capítulo 25. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 25. 3 parábolas. 10 virgens. Os talentos e o juízo. Jesus ele começa anunciando tudo o que vai acontecer. Mas ele dedica um capítulo inteiro no sermão, através do escritor Mateus, guiado pelo Espírito Santo. Que ele fala, não adianta saber tudo isso se o meu povo não estiver o que, queridos? Preparado. Então hoje a gente vai olhar como nós podemos estar preparados para encontrar com o nosso Salvador. Primeira parábola. Nós vemos aqui um resumo, acho que eu tenho que virar que ali não enxergo não. Mateus 25 continua o sermão profético iniciado em Mateus 24. As parábolas revelam como deve ser o caráter do povo remanescente no tempo do fim. As 10 virgens, o preparo espiritual de cada pessoa, pessoal. Os talentos, a fidelidade no serviço. E o juízo das nações, o amor prático. Vamos analisar cada uma dessas parábolas, começando com a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro verso, na tradução que eu tenho, diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante ao que, queridos? 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o quê? Azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do novo azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias,
clamando: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. A porta. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade, o quê? Vos digo que não vos vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa parábola eu tenho certeza que você já ouviu algum sermão sobre isso. Muitas pessoas pregam a respeito das 10 virgens. Eu acho que na pedagogia, como professor, a repetição nos ensina muito, nos ajuda a aprimorar e lembrar o ponto central e o objetivo. Dentro das parábolas nós vemos o aspecto sobre o reino de Deus, mas vale lembrar para quem que Jesus estava fazendo esse discurso? Para os seus discípulos. Ele fala dos sinais, mas ele anuncia para os seus discípulos como que eles deveriam estar preparados para o encontro com o Salvador. Dentro da parábola nós vemos alguns pontos importantes. Primeiro deles: todas tinham lâmpadas, a palavra, mas só metade tinha o quê? Que significa? Espírito. Quantos aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Deixa eu ver as mãos. Mais de uma, né? Rapaz, eu tenho essa Bíblia aqui, que eu falo que é aquela Bíblia que prega sozinha, né? Você abre, ela já prega. A Bíblia que me acompanha, acho que desde o 2º ano da faculdade. E ela está precisando ser trocada, mas você tem aquele carinho por ela, né? Eu acho que eu devo ter pelo menos umas 10 Bíblias diferentes em casa. Mas você tem apego pelaquela sua Bíblia. A palavra. Tem alguns chiques ali, ó, tem a Bíblia da Andrews, tem outras ali, não tem problema. Uma Bíblia um pouco menor. Mas o fato é que todos nós temos pelo menos uma Bíblia em casa, sim ou não? Quando eu olho para essa passagem, ela me assusta. Porque a Bíblia é comparada, a lâmpada que elas tinham é comparada com a palavra. Quando nós analisamos Salmos 119, 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então todas as virgens, elas tinham o quê? A lâmpada. Elas tinham o quê? A palavra. Nesse tour que nós fizemos, nós demos a volta pelo Museu da Bíblia, que fica lá em Washington. Gente, que lugar fantástico. Você anda assim e vê a história da Bíblia, de como que ela foi feita, como que tem uma ideia de como que foi a prensa, como que ela ajudou na educação e na cultura americana. Também mostra que algumas decisões com respeito à parte jurídica foram baseadas na Bíblia. E aquele país se considera um país protestante, porque a volta à palavra. E um dos momentos mais impactantes para mim, dentro do museu tem uma parte que você entra, que ele narra a história do Antigo Testamento. Gente, é de arrepiar. Mostra ali Deus falando através de imagens, no sentido de Adão e Eva, Caim e Abel. Mostra de repente uma sarça pegando fogo com Moisés, e ali Deus chamando ele, falando: eu sou. Mostra o povo saindo do êxodo, como nós vimos na lição da escola sabatina, e como foi esse milagre, até chegar ao ponto, passa por toda a narrativa até chegar à história da reconstrução do templo ali, com Esdras, Neemias e seus profetas que vieram no momento com eles. A palavra. Palavra essa que um dia muitas pessoas lutaram para que chegasse até nós. Uma parte do museu em cima me mostra a Bíblia nas diferentes línguas. Nós vimos Mateus 24,14 que fala que tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. E aquilo me espantou, porque ainda tem diversas línguas que não tem a palavra na sua língua. Só que tem pessoas se esforçando para que chegue a estes lugares. E a gente é tão abençoado de ter a Bíblia há tanto tempo em português, de ter diferentes traduções e o acesso a ela. Eu peço misericórdia a Deus, porque tem tantos que gostariam desse privilégio e não tem. Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? O povo adventista já foi conhecido como o povo da palavra. E me dói, porque às vezes analisando esse título, esse rótulo,
quem sabe ficou no passado. Mas Deus, Ele convoca o povo a voltar a estudar a Bíblia, a voltar a estudar a palavra, e também para ser cheio do Espírito Santo. Todas tinham a Bíblia, mas nem todas tinham o azeite. Como que nós temos, através do estudo da palavra e uma vida de oração? Parece coisa simples, eu estou repetindo o que vocês já sabem. Mas o fato é que o Senhor Jesus deixou claro que isso iria acontecer no fim dos tempos. Quando nós olhamos para essas virgens, o azeite não pode ser emprestado. É a experiência pessoal sua com quem? Com Deus. Eu não posso chegar e falar: dá um pouquinho do seu azeite aí, dá um pouquinho do Espírito Santo que você tem. Você pode aprender através de um relacionamento, conhecendo pessoas cheias do Espírito Santo. E eu clamo que nessa igreja todos vocês tenham essa experiência. As pessoas, ao olharem para nós, possam ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque é isso que falta para Jesus voltar. Se os sinais estão manifestos, se nós olhamos que a pregação do Evangelho tem que acontecer, Ele precisa que eu e você estejamos baseados na palavra, tendo uma relação com Ele e cheios do Espírito Santo para anunciar essa mensagem ao mundo. E Ele deixou esse objetivo com cada um de nós. Nós estudamos na lição, fala que o nosso testemunho é a forma mais forte de anunciarmos a palavra. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas não precisamos ser o povo da Bíblia, mas também precisamos ser o povo cheio do Espírito Santo. Rogar a Ele, uma comunhão diária. O inimigo, ele coloca dentro do seu engano, Mateus 24 vai falar sobre isso, um monte de coisa para atrapalhar a nossa jornada, para deixar a Bíblia quando sobrar tempo. E, queridos, infelizmente, na caminhada nós vemos que sobrar tempo no nosso contexto, isso não acontece. Nós precisamos priorizar a devoção pessoal e precisamos rogar a cada manhã pelo batismo do Espírito Santo. A nossa jornada deve ser assim. O texto também diz a meia-noite, ou a parte mais escura do dia. Vocês falaram que nós acreditamos que vivemos nesse momento final de crise. Nós olhamos esse contexto de política, a dúvida com respeito ao futuro, e tudo isso pode trazer angústia ao coração. Mas nós também podemos ter a paz em Deus quando nós nos debruçamos no assim diz o Senhor e imaginar que o nosso Salvador está voltando e estarmos preparados para esse dia. Última parte, ali diz: porta fechada, o fim do tempo de graça. Nós vemos que, como brasileiros, eu não sei vocês, mas tem gente que é bom de deixar as coisas para a última hora, né? O brasileiro podia dominar o mundo se ele fizesse assim, olha, a última hora toda ele, né? Mas que tem um empenho e consegue fazer as coisas. Mas infelizmente na jornada cristã não é assim. Nós devemos ter o preparo a cada dia, porque eu e você não sabemos o dia e a hora. Não dá para brincar, semana que vem eu vou começar a estudar a Bíblia. É sair daqui hoje, ter uma relação com Deus, pois nós imaginamos que esse tempo está próximo. Aplicação escatológica. As virgens tolas representam cristãos intelectualmente preparados, mas o que vocês conseguem enxergar? Espiritualmente vazio. É duro. Elas sabiam que Jesus ia voltar, ou o noivo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Elas conheciam a respeito da volta. Elas queriam também encontrar com Ele. Então tinham ali o conhecimento intelectual, sabiam, quem sabe, das profecias, mas infelizmente estavam vazios espirituais. Jesus, ele já alertou os sinais. Muda o papo, pessoal, e agora, não sei o que, um monte de coisa. Jesus, ele não está importado com isso. Ele está mais importado que o seu povo esteja cheio do Espírito, que o seu povo esteja preparado para o encontro.
mais importante do que saber toda a escatologia dos 1260 anos, as 2300 tardes e manhãs, que é muito importante sabermos. Mas mais importante do que isso, é ter um coração que busca ao Senhor diariamente, rogando através do estudo da palavra, pelo Espírito Santo, pela transformação. O Senhor diz: o azeite é o símbolo da presença contínua do Espírito. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver em comunhão constante com Cristo. Essa é a lição que nós tiramos das 10 virgens. Vamos avançar? Vou deixar aqui já a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, do verso 14 em diante. Verso 14. Pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltando o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Verso 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Verso 26, respondeu-lhe porém o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E ele termina no verso 30 dizendo: e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá o que, queridos? Queridos, essa parábola podia estar em qualquer contexto da Bíblia. Mas eu fico imaginando o propósito que Mateus coloca nesse contexto. Nós vimos que no capítulo 24 fala dos sinais da volta de Jesus. No capítulo 25 inicia a primeira parábola falando do preparo espiritual. Através da Bíblia, do estudo de ter a lâmpada, mas acima de tudo ter o quê? O azeite. E agora fala de um outro aspecto na jornada cristã. O uso dos seus dons e talentos. Se você não está usando, vou ser duro aqui na fala. Se nós não estamos usando os nossos dons e talentos para levar a mensagem de Deus ao redor do mundo, nós infelizmente não estamos cumprindo com o propósito aqui na terra. O Senhor ele vai dar, se você for batizado em nome de Jesus, pelo menos 1 talento você tem. E às vezes é uma luta descobrir. Nem todo mundo vai cantar bonito que nem o Yuri. Nem todo mundo vai ter o dom de tocar um instrumento. Mas todos nós podemos usar os nossos dons e talentos para levar o amor de Jesus para outras pessoas. A parábola dos talentos, ela está ali com um propósito. Porque além de nós sabermos a respeito da volta de Jesus os sinais, além de viver uma vida de comunhão, de oração, nós também precisamos testemunhar do amor de Deus. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Deus conhece as nossas limitações. Na época da comportagem,
sempre tem aquelas pérolas, né? Tinha um menino assim, ó, que ele tinha dificuldade de dicção. Ele ia vender o livro Grande Conflito, ele falava o Grande Conflito. E ia embora. Ele era tão limitado, tadinho, que ele colocava ali, ó, na mão, ele anotava as casas por onde passou, na rua, né? Na mão. Aí conforme ia cumprimentando as pessoas, suava, aí não lembrava mais onde é que estava. Desse jeito. E Deus usava aquele rapaz. O que o Senhor deseja não é gente melhor em tudo que faça, mas pessoas disponíveis para servir a Ele. Ele que deu o dom. E Ele sabe a minha e a sua limitação. Um dos maiores desafios da minha vida foi quando eu preguei a primeira vez em inglês. Eu estava morrendo de medo. E a igreja era pequenininha, a gente sentava, todo mundo sentado no culto. Preguei, eu falei, acho que esse pessoal não entendeu, foi nada, né? Vergonha. Daí eu perguntei para os irmãos, assim, a maioria cabeça branca, pessoal experiente. Vocês entenderam? Sim, tenho certeza, estavam me apoiando a continuar, sabe? E para mim foi um desafio naquele momento aprender, e Deus foi usando, desenvolvendo. Mas era um dom que eu imaginava que não iria conseguir. E Deus ele vai capacitando. Alguém que não gosta, eu sou da área de exatas, da área de línguas, Deus ele capacita. É Ele que dá os dons. E eu tenho certeza que você tem dom aí guardado, que precisa ser usado para engrandecer o nome de Deus. O servo negligente foi condenado pela omissão, não por cometer crime. Vocês perceberam? Ele não comete um pecado. Ele não cometeu um adultério, não matou ninguém. Mas o fato dele omitir o seu dom, ele foi condenado por isso. Isso é muito sério. Tem uma frase que os pastores geralmente comentam: a ovelha que não trabalha, dá trabalho. Se você não está usando o seu dom para glorificar o nome de Deus, você está dando trabalho. Você está dando trabalho de alguma forma. Deus espera a fidelidade e o uso dos dons, especialmente no tempo do fim. Não é uma jornada para alguns, é uma jornada para todos. Eu lembro que tinha um amigo na época da faculdade, e ele usava um instrumento que é controverso para alguns, né? Mas ele colocou um adesivo no instrumento que eu achei fantástico. Ele falava o seguinte: esse instrumento é para glorificar o nome de Deus. E eu espero que esses instrumentos aqui, na nossa vida, no nosso trabalho, seja para glorificar o nome de Deus na nossa vida. Com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com o nosso tempo precioso, que possamos glorificar o nome dEle. É isso que Ele pede para nós no final dos tempos. E eu vim para incomodar mesmo. Quanto você tem dedicado para o avanço da obra? Quanto tempo na sua jornada semanal você tem dedicado para levar o amor de Cristo? Nós devemos nos preocupar, porque se Ele confiou essa tarefa para nós, vocês estão esperando o quê? Eu estou esperando o quê? Se só falta isso para Jesus voltar e acabar com essa angústia, porque a gente é tão mesquinho, faz tão pouco para o avanço do Evangelho. Hoje nós vamos nos ajuntar à tarde para entregar livros, é um início, um começo, se envolva nesses momentos de pregação. Nós precisamos estar unidos, cada um usando o seu dom, para que o nosso Salvador volte. Tem uma frase que é muito dura. Eu vi, mas eu não lembro o autor. Mas eu coloquei para vocês. Ó, vamos ler juntos? 3. 1, 2, 3. Não. É como se estivéssemos traindo a Ele. Que Ele nos dê a misericórdia. Que Ele continue com paciência conosco. Para que possamos terminar essa obra. Amém. Aqui diz: em tempos finais haverá 2 tipos de servos: os que trabalharam enquanto havia luz, e os que cruzaram os braços por medo do comodismo. Servo que não produzir será lançado nas trevas exteriores, representando o destino dos que rejeitam o chamado da missão. 2 caminhos. No tempo final, mesmo aquele que não aceitou a Jesus, que apontou deliberadamente, falando: olha, eu não quero seguir a Cristo. Se um servo não usar os seus dons, infelizmente ele vai ter qual? O mesmo caminho. É sério isso, queridos. Nós devemos levar Jesus aonde for. Última parte.
Jesus então ele prepara o seu povo, falando: olha, busquem a Deus na palavra, através do Espírito Santo. Usem seus dons para proclamar a verdade. E agora, nessa última parte, ele fala como que nós devemos fazer isso. Verso 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e me foste ver. Verso 37. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Verso 40. O rei respondendo, lhes dirá: em verdade, afirmo que sempre que fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso e não foste ver-me. Verso 44. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto também é duro, porque ele fala agora não só a respeito do azeite, do preparo, da proclamação, porque esses também foram, mas ele fala também da intenção do nosso coração. O juízo, deixa eu voltar aqui rapidinho. O juízo se baseia nas ações feitas aos pequeninos. Cristo se identifica com os necessitados. A fé verdadeira se manifesta naquilo que você faz, no serviço. Nós aceitamos a Jesus como Salvador, mas escolhemos que Ele seja o nosso Senhor. Então, por conta disso, decidimos viver do mesmo modo que Jesus viveu, levando cura e salvação para as nações. Esse é o nosso chamado. Tem aquela ilustração que a pessoa comenta, né? Se a igreja de repente fosse engolida por um buraco, que falta faria na comunidade? Aí eu levo para a minha vida: se eu deixasse de morar onde eu moro, que falta faria eu para os meus vizinhos, no meu trabalho? É para se pensar. Aqui é um sinal, uma resposta. Jesus, ele está também preocupado, ele te chama como povo mensageiro, com uma verdade, para abençoar pessoas neste mundo. Ele convida eu e você para brilharmos neste mundo, para levar a luz que vem dele. Quando nós olhamos nessa reta final, não serão palavras que demonstrará que somos discípulos de Cristo, mas os frutos de nossas obras. Parábola de Jesus. Aquilo que nós fizermos, a pessoa vai ver que você é um filho de Deus. Às vezes, muitas vezes, sem mesmo pregar ou abrir a Bíblia, através da sua ação, sendo misericordioso, bondoso, levando aquilo que o necessitado precisa, as pessoas vão conseguir ver o rosto de Cristo. Ele nos convida a ser esse povo. Está na hora de levantarmos, de fazer a diferença neste mundo. Está na hora de unirmos mais idosos aos jovens, com a experiência e com a força, e proclamarmos essa última mensagem até que Jesus volte. Nós precisamos estar unidos neste momento. Não basta ter a doutrina correta. A fé sem a compaixão é inaceitável no juízo final. O último teste não será apenas teológico, mas ético e relacional.
Nós precisamos viver e transmitir esse amor de Cristo. Esse é o último chamado para nós. Sei que Jesus, indo para a conclusão, a resposta de Jesus para os discípulos, ele apresenta sim os sinais da volta, mas ele diz que no futuro vai ter um povo que vai viver essas verdades. Um povo que vai estar embasado na palavra, cheio do azeite. Um povo que vai usar os seus dons e talentos para a proclamação do Evangelho. Um povo que vai pregar a todos os necessitados, levando amor e compaixão. Eu tenho certeza que eu vou ver este povo, já vejo este povo aqui nesta igreja. Amém. Um remanescente cheio do Espírito Santo, fiel no pouco e ativo em amor. Um remanescente que aceita esse chamado de comunhão com o Espírito, uso dos talentos e amor prático, vivendo o caráter de Cristo. Um remanescente que escolhe diariamente estar ao lado do Salvador. Você deseja? Queria ouvir um sim bem forte de vocês. Aqueles que querem ter uma experiência diária com o Espírito Santo, quantos desejam? Sim! Eita glória! Vocês desejam também usar os seus dons e talentos na proclamação da missão de Cristo Jesus? Sim! E você deseja viver uma fé prática, cheia de amor ao próximo, levando Cristo através da sua vida? Sim! Se esse é o seu desejo, convido a banda que nós iremos cantar juntos. Uma música que é um hino, que eu gosto muito. Se chama Brilhar por Ti. Mas eu queria que você cantasse com esse desejo no coração, reconhecendo que nós vivemos neste último momento e desejando estar ao lado do Senhor, brilhando neste mundo cheio de trevas, levando o amor dele, falando: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esperar, eu quero que Jesus volte logo. A gente não aguenta mais notícia triste acontecendo, pessoas sem esperança. E que eu e você possamos ser a luz deste mundo, a luz que vem de Cristo, brilhando e levando o amor dele. Aquelas virgens tiveram encontro, aquelas que foram fiéis tiveram encontro com Cristo. Aqueles que usaram os dons e talentos, Deus prometeu e multiplicou. Aqueles que foram até as ovelhas e demonstraram amor, Deus não abandonou. Que nós possamos lembrar que o Senhor nos chama para ser servos neste mundo e brilhar através da luz que vem do Senhor. Se esse for o seu desejo, eu convido você a ficar de pé e juntos louvarmos ao Senhor, proclamar que queremos brilhar neste mundo até que Ele volte. Vamos cantar juntos. Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil, é meio à escuridão. É fácil pensar que não é minha luz, mas ao meu com Deus eu brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem
rogamos que essa bênção aconteça na nossa vida. Pai, nos ajude em meio ao caos deste mundo, esse mundo que tem trevas, esse mundo que o inimigo ele tenta nos distrair com as suas artimanhas, fazer com que venhamos nos afastar de Ti. Nós rogamos que a palavra que nós temos dentro do carro, de casa, nos nossos celulares, nós possamos Te buscar a cada dia, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo na Tua igreja, que possamos estar juntos, unidos com o azeite, que nós possamos, ó Pai, ser um povo que busca a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, estar ao Seu lado, que possamos usar os nossos dons e talentos para proclamar a Tua verdade, cada um com seu sorriso, com seus dons, com louvor, com a pregação, que nós possamos levar essa mensagem de que Jesus voltará, que nós possamos olhar também aos necessitados, aqueles que precisam de uma cura física, aqueles que precisam de uma cura mental ou espiritual, que possamos acolher e ser uma bênção na vida dessas pessoas, que essa igreja não se feche aqui, mas que possamos sair e levar essa mensagem com amor, da mesma forma que Cristo fez. O Senhor Jesus, Ele falou dos sinais, mas Ele também falou que teria um povo preparado. Eu oro em nome do Senhor Jesus que essa igreja esteja preparada, para que quando Jesus voltar, todos estejam de pé e falar: esse é o meu Salvador, e irmos juntos com Ele para o céu. Amém. Abençoe do menor ao maior, que por onde eles passarem, eles vejam os filhos e as filhas de Deus, cheios do Espírito Santo e guiados pelo Senhor, para levar a última mensagem deste mundo. Que possamos brilhar por Ti, ó Deus, e que essa mensagem nunca se apague do nosso coração. Nós oramos em nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém.